Olá, queridos, eu sou o pastor André Luiz e eu quero começar dizendo: hoje é o dia da tua vitória. E eu quero convidar você a ficar comigo, pois estamos em Daniel, capítulo de número 5. E eu tenho a certeza de que Deus irá falar conosco. Então, queridos, compartilhe essa mensagem para que outras pessoas também possam ser alcançadas. Dê o teu like para que essa ferramenta entenda que essa mensagem é relevante e ela vai conduzir essa mensagem também a mais pessoas. E olha, se você não é inscrito neste canal, eu te convido a inscrever-se e ativar o sininho para que você possa receber uma mensagem como essa cada manhã, quando colocarmos aqui uma nova mensagem. Então, vamos à leitura da palavra de Deus hoje, Daniel, capítulo de número 5, do verso 1 ao verso de número 6, que nos diz assim: O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes, e bebeu vinho na presença dos 1000. E havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro, de prata, que Nabucodonosor seu pai tinha tirado do templo, que estava em Jerusalém, para que bebesse por eles o rei e os seus grandes e suas mulheres e concubinas. E então trouxeram os vasos de ouro, que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam por eles o rei, os seus grandes, suas mulheres e concubinas. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora, apareceram os dedos de mão de homem e escreviam defronte do castiçal que estava na parede do palácio real, e o rei via a parte da mão que estava escrevendo, e então mudou o seu semblante o rei, e os seus pensamentos se turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos bateram um no outro. Glória a Deus. Queridos, neste capítulo, veremos em seus 31 versículos que Deus está pronto para julgar os que tentam zombar dele e de sua glória. Veremos então Deus julgando Belsazar, primogênito Nebolido, genro de Nabucodonosor. E nessa narrativa, o rei é condenado pelo insolente menosprezo que demonstrou, melhor dizendo, pela santidade de Deus, do Deus de Israel e pelo seu templo. Queridos, vamos recorrer à história, sem contudo não deixar de exaltar a soberania de Deus e a loucura e a humilhação do monarca. Os eventos registrados em Daniel, no capítulo 1 até o capítulo 4, pertenciam ao reinado de Nabucodonosor, que expandiu e uniu o Império Babilônico. Nabucodonosor morreu em 562 a.C. e depois de governar 43 anos. Os anos seguintes da história babilônica, até a sua derrubada por Ciro em 539 a.C., foram marcados por deterioração progressiva, intrigas e assassinato. Nabucodonosor foi sucedido por seu filho, Evil-Merodach, que governou por 2 anos, em 562 a 560 a.C., e 2 Reis, capítulo 25, do versículo 27 ao 30, fala sobre este rei. Evil-Merodach foi assassinado em agosto de 560 a.C. por Merizglezar, genro de Nabucodonosor, e o próprio cunhado de Evil-Merodach. Merizglezar então governou 4 anos, de 560 a 556 a.C. Ele é Nergal-Sarezer, um príncipe mencionado em Jeremias 39, nos versos 13 e 13. Na sua morte, ele foi sucedido por seu filho, Labazi-Marduk, que governou apenas 2 meses, maio e junho de 556, antes de ser assassinado e sucedido por Nebonido, que reinou 17 anos, de 556
a 539 a.C. Nabonido fez muito para restaurar a glória que pertencia à Babilônia sobre o reinado de Nabucodonosor. A mãe de Nabonido era a alta sacerdotisa do deus da lua em Harã. Talvez por causa de sua influência, ele teve grande interesse em restaurar e expandir a religião babilônica e fez muito para restaurar os templos que já estavam abandonados. Ele esteve ausente também por 10 anos de seus 17 em que reinou, de 554 a 545 a.C. Agora, queridos, redobre aqui a sua atenção. Em Harã, ele restaurou o templo do deus Lua, Sim, e então atacou a Edom e conquistou partes da Arábia, aonde viveu por algum tempo. Belsazar era o filho mais velho de Nabonido e foi nomeado por seu pai como seu co-gerente. Nabucodonosor é apontado como o pai de Belsazar em Daniel, aqui no verso de número 2, no sentido de que ele era o seu ancestral ou seu predecessor. Esta cogerência explica por que Belsazar foi chamado rei e por que ele exerceu autoridade real, embora Nabonido realmente estivesse no trono. O rei Belsazar foi o cogerente do pai Nabonido, desde 555 até 539, durante os últimos 10 anos do reinado deste. Uma vez que somente Nabonido é mencionado nos escritos históricos gregos posteriores como o último rei da Babilônia, os eruditos consideravam Daniel impreciso e não confiável. Mas vejam, irmãos, entretanto, a descoberta de textos babilônicos confirmou a existência e o reinado de Belsazar. Halisson, a partir das inscrições assíricas, explicou a aparente discrepância entre Daniel e os pagões historiadores da Babilônia, Beroso e Abinono, que diziam que o último rei, Nabonido, se rendeu em Borisba, depois que a Babilônia foi tomada, e teve uma honrada morada em Caramádia, atribuída a ele. Belsazar era um rei conjunto com seu pai, chamado de Minos nas inscrições, mas subordinado a ele, e daí a explicação babilônica suprime os fatos que lançam descréditos na Babilônia, a saber que Belsazar se fechou naquela cidade e caiu em sua captura, enquanto resista à rendição de seu rei principal em Bosripa, tentando atenuar a desonra de seus reis. Queridos, redobre a tua atenção aqui. Babilônia estava sendo sitiada pelo exército persa, enquanto Belsazar, dentro da cidade, dava um grande banquete para 1000 de seus nobres. Arqueólogos escavaram um grande salão na Babilônia, com 15 metros de largura e 55 metros de comprimento, com paredes rebocadas. Tal sala teria sido suficiente para abrigar uma reunião desse tamanho. Belsazar considerou sua cidade protegida contra ataques por causa de sua muralha maciças. Dentro da cidade havia suprimentos que sustentaria por 20 anos. Portanto, o rei não achava que tinha motivos para preocupação. Então, para mostrar o seu desprezo pelo poder do verdadeiro Deus, ele ordenou que as taças de ouro e prata que Nabucodonosor trouxe do templo em Jerusalém fossem dadas aos foliões para poder beber neles.
Ah, queridos, de repente, a alegria estridente da folia deu lugar ao medo silencioso. Perto de um dos candelabros que iluminavam o salão de banquetes, dedos de uma mão humana foram vistos escrevendo na parede rebocada. Os sábios daquele reino não conseguiram ler e interpretar a escrita da parede. E este fato produziu um medo ainda maior no rei. A incapacidade de interpretar a mensagem a tornou ainda mais ameaçadora. Seguindo então a sugestão da rainha, que certamente aqui não era sua esposa, mas provavelmente sua mãe ou sua avó, que conhecera Daniel, Belsazzar fez o que Daniel fosse trazido à sua presença. E o rei aparentemente menosprezou a Daniel, referindo-se a ele como um dos exilados de Judá. Ele era da mesma terra cujo Deus Belsazzar estava desprezando. Em sua resposta, Daniel resumiu a aliança de Deus com o antecessor de Belsazzar, Nabucodonosor. Ele falou sobre as lições que Nabucodonosor havia aprendido com a soberania de Deus. Deus é soberano, queridos, e governa as nações e nomeia reis de acordo com a sua própria vontade, disse Daniel a Belsazzar. Belsazzar sabia que Nabucodonosor havia vivido e que deveria ter aprendido com isso. No entanto, ele não o fez. Na verdade, ele havia desafiado abertamente o Senhor do céu, bebendo nas taças tiradas do templo em Jerusalém e louvando a deuses feitos por homens. Naquela mesma noite, Belsazzar foi morto, o seu reino passado aos medos. De Deus, queridos, ninguém zomba. Belsazzar não respeitou ou menosprezou o que Deus considera santo. Não toque no que é de Deus. Ele pode pôr fim a governos, ministérios e vidas, porque de Deus ninguém zomba. Ah, meus queridos, é muito forte o que Deus é capaz de fazer na vida de seus servos, quando eles se colocam à sua disposição. Daniel, um escravo, tornou-se a voz de Deus naquela nação tão poderosa e influente. Ah, queridos, a minha oração nessa manhã é que o Senhor levante uma geração de homens e mulheres como Daniel, verdadeiros profetas e porta-vozes de Deus e luz para as nações. Eu te convido nesta manhã, ore comigo. Vamos invocar o Deus Todo-Poderoso que domina sobre as nações. Querido e eterno Deus, santificado seja o teu nome e venha a nós o teu reino, assim na terra como nos céus. E o Senhor domine sobre tudo e sobre todos, ó Deus, e realize a tua vontade neste tempo. Glorifica, Senhor, o teu nome por meio da tua igreja, levantando homens e mulheres como Daniel neste tempo, para marcarem o seu tempo e serem verdadeiros porta-vozes do Senhor para esta geração. Esta é a oração do teu servo nesta manhã, que te pede, Pai, abençoa-nos e fica conosco, em nome de Jesus. Queridos, eu vou ficando por aqui, mas eu quero terminar dizendo: Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Amém.